Olá, eu sou Luiz Sérgio de Oliveira, professor titular da Universidade Federal Fluminense, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Essa comunicação tem como título As faces reversas e perversas do Museu de Arte do Rio, do Mar, e os processos de gentrificação da zona portuária do Rio de Janeiro. Antes de começar, gostaria de parabenizar os organizadores, e a gente sabe que é sempre um esforço tremendo cuidar de um encontro desse tamanho. Então, aqui o meu reconhecimento aos organizadores e às organizadoras. Essa pesquisa tem o apoio do Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, gira em torno da criação do Museu de Arte do Rio, na zona portuária da cidade, tentando entender as motivações que levaram à criação do museu, também as implicações do que está acontecendo na região da zona portuária, que antes mesmo da criação do MAR, em 2013, já na década anterior, havia acontecido uma tentativa pelo prefeito à época, o César Maia, de trazer o Guggenheim para o Rio, que seria instalado justamente no pia da Praça Mauá, no mesmo lugar que hoje está instalado o Museu do Amanhã. O Rio de Janeiro é uma cidade com mais de 50 museus, entre museus de arte, museus religiosos, museus de cultura popular, e, enfim, a questão é por que mais um museu, né, na cidade. É claro que, enfim, sempre há como acolher a produção, os artistas, etc. Mas o fato é que todo esse processo de revitalização teve como digamos, instrumento de mobilização a realização de mega eventos esportivos na cidade. Tanto a Copa do Mundo, que teve a final no Maracanã, em 2014, como os Jogos Olímpicos do Rio, 2 anos depois, em 2016. Então, havia sempre discurso de que a cidade estava sendo preparada para acolher esses grandes eventos esportivos internacionais. Por outro lado, a gente sabe que a instalação do Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, junto ou de frente ao Museu do Amanhã, formando uma espécie de pórtico de entrada ali para a zona portuária, que adiante tem o Aquarrio, mas recentemente foi instalado uma roda gigante que é vista de longe. Se atravessa a Baía de Guanabara pela ponte Rio-Niterói, você vê aquela roda gigante, inclusive com uma iluminação especial à noite, etc. Todo esse processo tem a ver com a revitalização da zona portuária. E a questão é, enfim, por que o investimento público, e a partir dessa parceria que se instalou no consórcio do projeto Porto Maravilha, uma parceria público-privada. Então, por que a atenção, os olhos da cidade, das autoridades da cidade, se voltaram para o Rio de Janeiro com um potencial de atrair também investimentos privados para a região que durante décadas esteve abandonada? Para quem conhece o Rio de Janeiro, a gente sabe que a região da zona portuária era aquela região que a gente passava, uma região sempre muito mal iluminada, como se fosse um processo próprio de apagamento, né? Então, aquela região que se passava a caminho, por exemplo, do aeroporto internacional,
ou para quem estava indo para a Serra, né, para as cidades da Serra, Petrópolis, Teresópolis, ou eventualmente para quem estava indo estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem o campus ali adiante. O fato é que foi uma região que durante muito tempo ficou abandonada. E esse abandono se deu, em especial, a partir da década de 80, talvez um pouco antes, quando começou a ser implementado no Porto do Rio o sistema de containerização no transporte de mercadorias. Antes, o transporte de mercadorias era muito manual, dependia dos estivadores, dependia dos armazéns que iam recolhendo a carga antes do navio chegar, até que, por último, a carga ia, através de alguns guindastes, ia para os navios. Hoje o processo se dá através de containers. E o parque dos containers é justamente na ponta do Caju, já na entrada da Baía de Guanabara. Desculpem, na entrada da ponte Rio-Niterói, ali na beirada, naquela ponta da Baía de Guanabara. Então, todos esses armazéns que foram construídos ao longo do século XX, em especial na sua primeira metade do século XX, a partir do aterro que foi feito entre 1903 e 1906, que mudou a linha de encontro entre a cidade e o mar. O mar antes batia na rua Sacadura Cabral, a todo tortuoso. Nesse momento, com as reformas do Rodrigues Alves, que coincidiram também com as reformas do Pereira Passos, mais para dentro da cidade, mas o Porto foi uma reforma do governo federal. O Porto ganhou aquela linha reta, ganhou maior profundidade para os navios que chegavam. Então, todos aqueles armazéns da zona portuária ficaram durante décadas abandonados, eventualmente ocupados pelas escolas de samba, que faziam os seus barracões ali para a construção dos seus carros, etc. Mas, mais recentemente, a partir dos investimentos da prefeitura, a região começa a atrair investimentos privados, um processo de revitalização forte. Alguns prédios residenciais começam a ser construídos, alguns prédios comerciais já foram construídos, o próprio VLT passa pela região, é parte desse processo de uma nova ocupação. Então, é possível imaginar que nos próximos 30 anos, que é mais ou menos o prazo, talvez um pouco menos já, está previsto pelo projeto Porto Maravilha, esse consórcio público-privado, para que haja uma efetiva implementação desse processo de revitalização, é muito provável que as populações tradicionais que ali habitam há décadas, há gerações, comecem a, de alguma maneira, ser substituídas por uma nova ocupação, por novos moradores de classes afluentes e, muito provavelmente, ocuparão aquela região. Isso baseado, quer dizer, essa atração do capital se baseia justamente nessa teoria do rent gap, do Neil Smith, que justamente fala do potencial de um determinado território a partir da requalificação do seu uso. Enfim, em síntese, em linhas gerais, o trabalho, essa comunicação trata disso, e essa é uma pesquisa, como eu já disse, que tem o apoio do CNPq através de uma bolsa de produtividade em pesquisa. Obrigado.